Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bem, na aula de hoje iremos falar sobre o imperador em questão, um pouco diferente dos outros. A gente pode dizer que ele não tinha esse gosto de sangue como tinham os seus antecessores. Estamos falando aqui de Trajano. Então, o título de hoje, da aula de hoje, é O Rescrito de Trajano e a Política Cristã dos Antoninos. Bom, Daniel Rupes começa dizendo que foi no ano 112 que se definiu pela primeira vez a posição jurídica do cristianismo no Império, graças a uma correspondência trocada entre o legado imperial Plínio o Jovem e seu imperador Trajano. A Carta do Funcionário e o Rescrito de Trajano constituem os documentos mais importantes sobre a controvertida questão do sentido e do alcance das perseguições. São também importantes pelas informações que nos dão sobre o desenvolvimento da propaganda evangélica 80 anos após a morte de Cristo, e porque nos explicam a atitude de toda a dinastia antonina para com os cristãos. Esse doloroso paradoxo de 4 soberanos verdadeiramente humanos e nada sanguinários, que durante o seu governo deixaram correr sangue inocente. Bem, ambos os protagonistas, aqui no caso de Trajano e também Plínio o Jovem, desta cena, pertencem a esse tipo superior da antiguidade, cuja aspiração em princípios Terêncio resumiu no célebre verso: Sou homem e nada do que é humano me é estranho. Trajano é uma das mais nobres figuras que Roma conheceu no trono imperial. A harmonia dos seus traços, a dignidade de suas atitudes, a sua inteligência multifacetada, o seu amor ao trabalho, a simplicidade dos seus costumes e a afabilidade do seu trato compunham uma personalidade que se pode admirar em qualquer tempo. A sua humanidade revelou-se de inúmeras maneiras. Pela política social, fundando obras de assistência, instituindo o socorro às crianças abandonadas. Pelas suas decisões sobre matérias de direito penal, mandando limitar a prisão preventiva, suprimir os processos às denúncias anônimas e julgar de novo todo aquele que, tendo sido condenado sem cessar presente, viesse a entregar-se. Foi ele quem pronunciou a célebre fórmula que muitas das justiças modernas não querem reconhecer. É preferível absolver um criminoso do que condenar um inocente. Bom, isso é justo, né? A gente vê a coerência do que dizia Trajano. Foi em justa homenagem às suas qualidades que o Senado lhe deu o cognome de Optimus. No Baixo Império, o advento de um novo imperador passará a ser saudoso com esta fórmula ritual: que seja mais feliz do que Augusto e melhor do que Trajano. E na Idade Média, quando a lenda tiver embelezado ainda mais a sua imagem, contar-se-á que, a favor único, o Santo Papa Gregório obteve de Deus que a alma do grande imperador fosse acolhida no céu. Com certeza, ele devia estar muito tempo no purgatório, e conta-se essa história, né? Um pouco lendária em relação à Idade Média, que pelas orações do Santo Papa Gregório, esse grande imperador Trajano obteve o céu. Quanto a Plínio o Jovem, esse filho da mais amena região da Itália, pois nasceu em Como, nas margens desse lago aprazível, auriu na beleza e na doçura da sua terra natal aquele otimismo
e aquela visão generosa do mundo que o arrastara à beneficência e o amor dos homens. Ao longo de uma extrema carreira brilhante e o sucesso incita a bondade, demonstrou sempre possuir as mais altas qualidades morais. Na sua vida particular, aconteceu o mesmo. Vemos pelas suas cartas como se interessava pela sorte dos escravos, libertando-os de bom grado e preocupando-se com eles. Diz que muitas vezes, quando alguns deles morriam, ele sentia muito a morte desses escravos, como se fosse um homem livre, ou seja, ele via realmente a dignidade humana, mesmo sendo um cidadão livre ou um escravo. Bem, entre aquele imperador que, sobre a coluna trajana, ostenta ainda hoje o título de pai da pátria, e o escritor Plínio Jovem, que devia fazer o seu panegírico a uma completa sintonia de sentimentos e de intenções. Nenhum nem o outro são bestas sequiosas de sangue como os seus antecessores. No ano 112, Plínio, o jovem, escreve a Trajano: faz já um ano que se encontra como legado imperial nas províncias asiáticas do Ponto e da Bitínia, vasta região junto ao Mar Negro, onde tratava de restabelecer a ordem após alguns anos de administração senatorial bastante fraca. A natureza desta missão, a dificuldade das circunstâncias e o caráter de Plínio, um pouco hesitante e escrupuloso, exigem que ele se dirija ao seu superior sempre que se lhe depare com qualquer assunto delicado. Foi o que sucedeu na questão dos cristãos. Quando se encontrava viajando pelo leste de suas províncias, o legado recebeu várias queixas a propósito dos seguidores de Cristo, nascidas das primeiras semeaduras evangélicas, talvez oriunda do próprio São Paulo. As comunidades cristãs tinham-se já expandido consideravelmente pela Ásia Menor. O fato modificou a vida social a tal ponto que chegou a inquietar os representantes da antiga ordem. Os templos estão desertos, negligencia o culto oficial e o comércio dos animais destinados aos sacrifícios decai bastante, como falamos um pouco na aula anterior. Alguns motivos que levaram à perseguição aos cristãos. Levam legado alguns membros da seita, e ele é obrigado a julgá-los, mas como bons juristas, diferente dos outros. Senta-se embaraçado. Os processos, instaurados em Roma e na província teriam revelado atos criminosos? Plínio nada sabe a esse respeito, mas não lhe parece que esses cristãos que foram trazidos à sua presença tenham cometido atos repreensíveis. Todavia, conhecendo evidentemente a jurisprudência antiga, em latim, o instinto neroniano e o que se seguiu, resolveu aplicar estritamente o princípio não é permitido ser cristão, como era colocado entre os seus antecessores. Depois de ter feito os próprios acusados confirmarem por 3 vezes que eram cristãos, castiga-lhes a pertinácia criminosa e manda supliciá-los, à exceção dos cidadãos romanos que envia a Roma. E de tudo isso presta contas, convicto de ter procedido bem. Mas o seu embaraço aumentou, porque em pouco tempo o caso assumiu proporções enormes. A opinião pública, excitada pelas primeiras condenações, manifesta mais rudemente. Chove denúncias muitas vezes anônimas, que apontam massas de pretensos cristãos. Trata-se agora de uma multidão de homens, de mulheres e, por incrível que pareça, até de crianças. Trata-se agora de uma multidão, como de homens, até de crianças, de todas as condições e de todas as idades.
que são arrastadas para o pretório. Plínio é demasiado humano para mandar toda essa gente para o suplício, sem, claro, um prévio exame. Entrega-se, pois, ao inquérito mais minucioso, cujos resultados torna públicos. Entre os cristãos, há muitos que reivindicam abertamente tal título. E para esses, a coisa é clara, pois eles mesmos se colocam sob a alçada da lei, segundo a jurisprudência tradicional, que o próprio legado já aplicara anteriormente, mas há o caso dos outros. Aparece um acusado que os denunciantes afirmam ser cristão. Ele nega, ou então reconhece ter pertencido à seita, mas está desligado dela há muito tempo. Posto à prova, adorou a efígie do imperador e os deuses dos templos, e negou Cristo. Pensando nas acusações que se propagam sobre as cerimônias e costumes cristãos, o legado procura saber se esses apóstatas, no tempo em que eram cristãos, teriam cometido algum crime ou delito. Todos o negam, mesmo depois submetidos à tortura. Entre eles, 2 mulheres escravas que tinham sido diaconisas. Diaconisas aqui no caso não eram o sacerdócio diaconal, no caso, o primeiro grau da ordem, mas sim mulheres que serviam aos apóstolos, por exemplo, aos cristãos. Numa comunidade, todos proclamam que a sua única falta como cristãos tinham consistido em reunir-se antes da aurora, para entoar salmos à glória de Cristo, em jurar que nunca seriam ladrões, assassinos ou adúlteros, e em tomar uma refeição em comum, sempre que as autoridades não proibissem as suas reuniões. Nessas condições, a pergunta que Plínio formula ao imperador resume-se assim: é o próprio nome de cristão que é punível? Nesse caso, será necessário mandar para a morte não só aqueles que se declaram seguidores dessa doutrina, mas também todos aqueles que se dispõem a renegá-la? E sugere claramente que uma política de clemência, incitando a apostasia, poderia ter muitos melhores resultados quanto à paz social e religiosa da província. Lembrando também que os romanos, eles toleravam muito as outras religiões. Então, Plínio aí viu uma solução em relação a todas essas acusações contra os cristãos. A resposta de Trajano a este relatório, circunstanciado, contrasta na sua Imperatoria Brevitas com o documento do funcionário. Em 3 frases, fixa a linha de conduta que o legado deveria seguir no futuro. Bom, ele coloca agora esse escrito, que eles não devem ser punidos, ser procurados. Se forem trazidos e os reconheceres, devem ser punidos. Mas aqueles que negam ser cristãos e os demonstrem, por exemplo, suplicando aos nossos deuses, mesmo que tenha tido conduta suspeita no passado, deve ser perdoado. Os romanos tiveram sempre o extraordinário dom de exprimir em fórmulas singularmente concisas os seus princípios jurídicos. Lembrando que até o direito hoje tem uma certa base no direito romano, como também a filosofia, em relação à filosofia grega. As 2 frases centrais do reescrito de Trajano, completadas pela recomendação de se rejeitarem denúncias anônimas e de se manter a legalidade nas acusações e nos processos, definem toda uma atitude jurídica, certamente hostil ao cristianismo, mas que não se pode considerar injusta nem desumana do ponto de vista de Roma. Um pouco diferente dos seus antecessores, como falamos antes. Apesar de, claro, do ponto de vista, no caso divino,
a gente vê aqui a injustiça em si, mas em relação ao direito romano não haveria injustiça, como no caso os outros manipularam a Constituição, como hoje a gente vê muitas pessoas manipulando a própria Constituição brasileira. Os pontos fundamentais podem resumir-se assim. Primeiro, o crime de cristianismo é um delito especial, de caráter excepcional, pois basta que o culpado se arrependa de tê-lo cometido para que seja absolvido. O que jamais podia acontecer com os crimes de roubo ou de homicídio. Segundo, está implicitamente reconhecida a inocência dos cristãos quanto às abominações dos que os acusam. Terceiro, as autoridades não podem tomar a iniciativa das perseguições, isto é, não deve dar caça aos cristãos. E quarto, é necessário que haja contra os cristãos uma denúncia regular, ou seja, não pode ser uma denúncia anônima, segundo o princípio usual da lei antiga. Quinto, a apostasia, não só passada, mas imediata, isto é, durante o interrogatório, é suficiente para liberar o acusado. Apostasia ou abandono da fé. Como a gente fala em relação a, por exemplo, as profecias apocalípticas, uma das profecias é a apostasia universal, que é o abandono da verdadeira fé, por muitos, infelizmente, a maioria. Estas medidas, no seu conjunto, voltando aqui ao que diz Daniel Rupes, eram politicamente muito hábeis. Um chefe de governo, raciocinando como tal e desconhecendo o admirável poder da fé sobre as almas, podia acreditar que semelhantes medidas poriam um freio à expansão da nova doutrina. Humanamente, se abstrairmos das horríveis condições em que o castigo era aplicado aos cristãos confessos, suplício na arena ou trabalhos forçados às minas, o restrito nada tinha de feroz, diferente dos outros. Historicamente prova que neste começo do século II, o Império não procura destruir de maneira sistemática, lembrando que é o ano 120, o cristianismo, pois não reconhece nele um adversário. Mas, em última análise, é um documento bastante ambíguo e equívoco, como observa Tertuliano, quando diz, ironicamente, o cristão é punível, não porque seja culpado, mas porque foi descoberto, embora não se devesse procurá-lo. Essa ambiguidade de atitude é a que adotam sempre as sociedades muito velhas e seguras de sua ordem, perante as doutrinas que hão de vibrar-lhe o golpe de morte. Bem, o rescrito de Trajano vai servir de base a toda a política dos seus sucessores em relação aos cristãos. Adriano, de maneira menos clara, confirma-lhe o sentido. A uma consulta de Graniano, procônsul da Ásia, que está inquieto com o furor sangrento do povo contra os cristãos, e que se permite duvidar de que seja justo condenar homens sem outro crime que não o do nome da sua seita. O imperador responde ao sucessor do seu consulente, Minúcio Fundano, com esse misto de ceticismo e de moderação que constitui a base do seu caráter. Sim, deve-se aplicar a lei, mas não se deve ceder facilmente aos falatórios e às calúnias, lembrando que ele não aceitava, por exemplo, denúncias anônimas. Sempre dizendo calma, prudência, parece ler-se entre as linhas deste novo restrito, tal como a citou Eusébio, a fórmula usual de muitos governantes que receiam mais a opinião pública imediata do que os riscos futuros, nada de zelos excessivos. Também o Pio Antonino, lembrando que esse capítulo ele fala justamente sobre o restrito Trajano e a política cristã dos Antoninos,
Então, o Pio Antonino, tão reverente para com os deuses, não se mostrará de uma austeridade mais sistemática. Evidentemente, aplicará a jurisprudência anticristã dos seus predecessores. É no seu reinado que tem lugar em Roma o interrogatório do mártir, por exemplo, Ptolomeu, cuja brevidade trágica nos foi transmitida por São Justino. Se perguntava a ele: és cristão? Ele respondia: sou. A morte. Então ele foi mandado à morte. Mas nenhuma medida revela que este devoto pagão tivesse o menor desejo de ultrajar Trajano na repressão. Numa palavra, durante toda a dinastia antonina, aqui também é curioso salientar, verificar que foi no governo de Cômodo, o último dos antoninos, e que era um verdadeiro monstro, que o cristianismo sofreu menos, apesar de ser um monstro. Se houve algumas perseguições, nenhuma delas foi expressiva. E dele se conhece um indulto, que concedeu aos cristãos que haviam sido condenados a trabalhos forçados na Sardenha. Obteve do bispo de Roma a lista desses infelizes e mandou um sacerdote romano libertá-los. Este ato deve ser lembrado em desconto dos seus pecados, que não foram poucos. Lembrando que ele era um monstro, segundo alguns historiadores. Bom, a perseguição anticristã denota apenas o duplo desejo de manter a ordem e não irritar a opinião pública. Bom, em consequência desta política, a perseguição assume características particulares em todo o século II. É local e esporádica, nunca geral ou premeditada pelas autoridades. Desencadeia-se por pressão das massas, ou seja, em cada província, não é algo em geral, onde estas se agitam e se revoltam. O poder as acompanha, e a sua afeição dependerá em grande medida do funcionário, que estiver representando a autoridade imperial em cada momento. Veremos magistrados que estenderão a mão aos culpados, contentando-se com que eles queimem o menor grão de incenso no altar dos ídolos, para os pôr em liberdade, mas encontraremos outros terrivelmente zelosos, que levarão longe o interrogatório, o inquérito e a tortura, como também outros cristãos que nem o mínimo de incenso farão. O equilíbrio entre o rigor dos princípios e a intenção moderada dos imperadores dependerá em última análise do acaso e dos acontecimentos. Então, como vimos aqui, apesar do restrito Trajano ser mais, podemos dizer, misericordioso com os cristãos e também a política dos antoninos, a gente vê também que muitos cristãos também foram martirizados. A gente está dentro ainda do capítulo que fala dos mártires dos primeiros tempos. Então, se Deus quiser, se tudo permitir, iremos fazer uma sequência, iremos procurar a cada dia estudar um capítulo, e nesse capítulo, no caso, jogar para o nosso canal do YouTube, claro, aí ter acesso àqueles que estão, no caso, se inscrevendo no nosso curso. Então, se Deus quiser, amanhã iremos fazer e ver a aula sobre, na Ásia, 2 príncipes da igreja. Então, veremos 2 grandes santos da igreja que evangelizaram a Ásia. Bom, então até a próxima aula, se Deus quiser.